Pessoal, eu vou trazer para vocês aqui uma notícia aqui rápida, tá? Eu prometo para vocês que não vai passar esse vídeo muito tempo. E é o que? Alexandre de Moraes, ele recuou. Alexandre de Moraes recuou e você vai ficar sabendo tudo nesse vídeo aqui. Mas no recuo que ele deu, automaticamente quem é que ficou em desespero? É o Nine. O Nine ficou em desespero com a recuada que Alexandre de Moraes deu. Que medo que ele teve, será? Você vai ficar sabendo nesse vídeo aqui. E outra que eu quero mostrar para vocês é um vídeo que tá rolando na internet, que é o quê? Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês tem tudo a ver com o que está acontecendo com o Bolsonaro hoje. Em pleno século 2021, ainda existe líder dispostos, tá, a silenciar seus opositores com prisão ou até morte. Olha só, eu quero mostrar para vocês. Um dos casos mais chocantes foi o de Alexei Navalny, o corajoso ativista russo, né, que enfrentou Vladimir Putin nas urnas. Navalny perdeu a corrida presidencial, ele foi preso, tá, por ordem do regime enviado para a Sibéria, e lá ele morreu na cadeia, e em circunstâncias até suspeitas. Tá? Ele foi, por ordem russa, ele foi para a Sibéria e lá na cadeia. Ele foi condenado até pela lei, enfim, russa e tudo mais, mas morreu infelizmente na Sibéria. Aí isso chocou, né? Ele chocou todo o país na época, inclusive os Estados Unidos entrou com sanções. Então a sanção contra o Brasil não é mera coincidência, não é de hoje que acontece isso. Estados Unidos também ele entrou com sanções contra a Rússia na época pela morte de Navarre. Já em Hong Kong, o autorismo ainda, na verdade, o autoritarismo não para por aí, tá? Em Hong Kong, o empresário Tim Lai, né, que era um grande empresário lá de Hong Kong, ousou protestar contra o regime, tá? Contra o regime chinês. E aí a resposta veio: prisão, julgamento político e isolamento total. Então, o que está acontecendo com o Bolsonaro, na verdade, eles seguem uma linha, o comunismo segue uma linha. E nesse vídeo vamos expor os opositores de regimes autoritários ao redor do mundo e vêm sendo perseguidos e silenciados. E, em muitos casos, eliminados. Uma realidade dura, mas que precisa ser dita. Esse daqui é o opositor político russo Alexei Navalny, um homem que teve a coragem de desafiar o ditador Vladimir Putin nas eleições, perdeu, foi condenado, preso e enviado para a Sibéria, torturado e morto sob uma ordem direta da justiça russa. Bom, lembrando que assim, ó, todos que eles vão mostrar aqui seguiram o mesmo trâmite da justiça. Quer dizer, eles foram condenados, tudo pela lei, mas infelizmente eles pararam. Alguns foram mortos, outros estão presos, e vocês vão ver nesse vídeo aqui. Abusos cometidos contra Navalny que estão valendo ainda hoje. Essa foto aqui é do empresário e editor de Hong Kong, Jimmy Lai, o homem que teve a coragem de desafiar o regime comunista chinês e manifestar nas ruas de Hong Kong a partir de 2017 contra a mordaça do governo comunista de Pequim. Ele foi preso em 2020, foi forçado a vender todas as suas empresas e foi condenado por violar a Lei de Segurança Nacional da China. Nesse caso também o processo respeitou todas as regras, todos os preceitos jurídicos internos à República Popular Chinesa, mas não deixou de ser um processo ilegal. E também nesse caso, os Estados Unidos e outros países do Ocidente também decidiram intervir, protestando veementemente contra o governo chinês e os abusos cometidos contra Jimmy Lai e contra outros opositores de Hong Kong. Olha só, então não é de hoje que os Estados Unidos entram com sanções. Tu viu que ele entrou com sanção contra a Rússia, né? Enfim, pela desordem na Rússia lá, por ter condenado um opositor a Vladimir Putin, e ele morreu na cadeia, como vocês viram no início do vídeo. E agora em Hong Kong não foi diferente também. Os Estados Unidos entrou com sanções contra a China, justamente porque prenderam, ao ver dos Estados Unidos, ilegalmente um opositor.
A foto aqui é do prefeito de Istambul, Esse Ekrem aqui. İmamoğlu. O prefeito de Istambul, eu vi em uma reportagem que ele sofreu um atentado até. Tentaram calar ele também. Político que ousou desafiar o atual presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e que poderia se tornar o mais ferrenho opositor do atual mandatário turco nas eleições do ano que vem. İmamoğlu foi preso nas últimas semanas sob ordem direta da magistratura turca, respeitando todos os critérios formais de um processo legal na Turquia. Ele foi condenado a uma série de penas, uma delas 1 ano e 8 meses de prisão por ter, abre aspas, insultado um promotor de justiça, fecha aspas. Com essa condenação, İmamoğlu não poderia se candidatar nas eleições, deixando o caminho aberto para uma nova vitória de Erdogan. Essa foto aqui é do ex-presidente Jair Agora vocês vão ver o que tem a ver essa reportagem, essa série de reportagens que ele fez com o Jair Bolsonaro, tá? É o que eu digo, eles seguem a mesma linha. A ditadura é isso, condenam, torturam, matam. Alguns países eles condenam e só preso, porque não consegue matar por uma série de coisas. Mas eu não te dou muito tempo por aquele empresário de Hong Kong, infelizmente ele acaba morto na cadeia. Com o Bolsonaro, eles querem seguir a mesma linha. Eles querem seguir, o modus operandi deles é igual, tá? Eles querem seguir a mesma linha. Já botaram tornozeleira, não prenderam o Bolsonaro ainda por um detalhe. Mas é o que eu digo sempre. Aquele pendrive que aquela agente da Polícia Federal, ao entrar no banheiro, achou, segundo que ela diz que achou, né, deve ter alguma coisa muito importante naquele pendrive montado pela esquerda. E vocês vão ficar sabendo. Daqui a um tempo eu vou trazer o vídeo aqui. Bolsonaro, ele está sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal e poderia ser condenado a quase 40 anos de prisão por ter organizado um suposto golpe de Estado. Nesse caso também, os Estados Unidos decidiram intervir e o presidente Donald Trump enviou uma carta ao presidente Lula alertando de que se o processo contra Bolsonaro, que ele definiu como uma caça às bruxas e manifestadamente ilegal, não terminar, os Estados Unidos vão aplicar um tarifaço de 50% sobre as mercadorias exportadas pelo Brasil no mercado americano. Além disso, Trump exigiu que qualquer ingerência que ele definiu ilegal e secreta contra as redes sociais por parte do Supremo Tribunal Federal e mais especificamente do ministro Alexandre de Moraes termine imediatamente ou então os americanos acabarão aplicando o tarifaço contra o Brasil. Nesse caso também os Estados Unidos não titubearam para intervir em relação a processos que eles consideram ilegais, mesmo se estão respeitando formalmente todos os critérios jurídicos previstos na legislação interna de um país. No caso do Bolsonaro, nem isso está acontecendo. Mas o governo brasileiro decidiu se trincheirar atrás da palavra soberania, acusando os Estados Unidos de ingerência indevida nos assuntos internos do Brasil e prometendo retaliar contra esta atuação da Casa Branca. Só que o governo Lula se esqueceu que ele mesmo, nas últimas semanas, ingeriu e muito nos assuntos internos de outros países, Isso inclusive em questões judiciais. Por exemplo, no caso da ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por corrupção no seu país, em um processo que derivou da Operação Lava Jato e envolveu a Odebrecht, empresa brasileira que corrompeu políticos peruanos, inclusive ela e o seu marido. Mas o governo Lula, no dia após a condenação, não teve nenhuma dúvida e enviou um avião da Força Aérea Brasileira para prelevar nesta mulher de Lima, a trouxe para São Paulo e concedeu asilo político para uma condenada por corrupção em um país vizinho. Outro caso recente, há poucos dias o presidente Lula foi até Buenos Aires e fez questão de visitar em sua casa a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, condenada por corrupção também há poucas semanas
E não contente, Lula voltou para a embaixada brasileira e se mostrou para as câmeras e para os fotógrafos com um cartaz onde estava escrito Cristina livre, uma afronta para a justiça do país vizinho. Mas há casos também mais antigos, como por exemplo o asilo político que Lula concedeu ao terrorista italiano Cesare Battisti, condenado em seu país por uma série de assassinatos, que foi extraditado somente durante o governo Bolsonaro. Adivinha só, o dia seguinte ele voltou para a Itália, confessou todos os seus crimes e continua preso por lá. Moral da história, o governo Lula, que está se indignando, está se rasgando as vestes contra uma suposta ingerência dos Estados Unidos, fez exatamente a mesma coisa, ou até pior, poucas horas antes da chegada da carta de Trump, demonstrando mais uma vez para a opinião pública do mundo inteiro que para o PT a moral é sempre dupla. Nossa, baita reportagem. Eu vou deixar o link do canal dele aqui, abaixo do vídeo aqui, para vocês seguirem ele lá também. Vamos para a próxima reportagem aqui. Por que Alexandre de Moraes volta atrás? E vocês vão ficar sabendo aqui o porquê, o motivo dele ter voltado atrás. Ele está com medo, mas do outro lado, daí o governo do Nine se apavora. Porque Alexandre de Moraes, infelizmente, voltou atrás. Veja o vídeo comigo aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, esclareceu em uma manifestação que não deve haver uma cobrança retroativa do período de suspensão do decreto do governo sobre o IOF. O ministro explicou que a maneira como funcionam as operações financeiras sujeitas ao IOF é tão complexa que dificulta a cobrança do imposto, podendo causar, como consequência, insegurança e aumentar a disputa entre o governo e as empresas. Esse esclarecimento foi feito após a manifestação da Federação das Indústrias do Paraná. A entidade apontou que diversos contribuintes realizaram operações financeiras sem a incidência do imposto. Na quinta-feira passada, a Receita Federal informou que não vai fazer cobrança retroativa do IOF no período em que a incidência esteve suspensa por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, Moraes esclareceu que o IOF não vai ter cobrança retroativa. Tá bom. Bom, pessoal, vocês viram aí no início do vídeo que eu falei para vocês. Tem um vídeo aqui, tá? Que eu vou deixar aqui no card para vocês também, sobre aquele maldito pendrive que disseram que acharam lá na casa de Bolsonaro. Também sobre as denúncias de Jeffer Chikrini. Tá aqui no vídeo, tá aqui no card do vídeo aqui. Sobre a tornozeleira eletrônica. Olha só, a tornozeleira eletrônica, ele diz nesse vídeo, e vocês vão ver também lá, tá aqui no card aqui, para vocês assistirem que a tornozeleira eletrônica, ela tem áudio, tá? Essa tecnologia já tá aqui no Brasil. Será que botaram a tornozeleira com áudio no Bolsonaro? Porque querem escutar o que ele diz? Não, mas daí é demais, né? A invasão de privacidade do homem. Mas, por fim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada do que eu trago aqui praticamente todos os dias, tá? Ó, o vídeo que eu quero trazer para vocês no próximo aqui, tá? É que tá pegando fogo as sanções de Donald Trump para cima dos ministros, tá? Vocês viram diversos vídeos na internet aí falando que tem ministros aí que até chororô estão fazendo aí por causa dessas sanções. Mas descobriram outras coisas também. Aí eu quero trazer para vocês no próximo vídeo. Até lá então.